Salve, salve, Nação Salve! Correria! Bem-vindo! Você está chegando aqui pela primeira vez, se vem sempre tomar um cafezinho aqui com a gente, bem-vindo, obrigada por estar aqui. Acho que você viu aqui, o nosso foco é falar sobre inteligência emocional. Eu sou a Monize, junto com a Mayara. Nós criamos a Nação Correria, que é o objetivo. A gente sofreu um bocadinho com o trabalho e a gente quer que o mundo, começando pelo Brasil aqui, que a gente sofra um pouquinho, que as pessoas sofram um pouquinho menos com o trabalho. A gente conseguiu isso, a gente conseguiu ter uma relação mais sadia com o trabalho. E mérito da inteligência emocional, que a gente foi formando aí ao longo de 27 anos aqui somados de profissão, de vivência, de pé no chão aí, mão na massa. A gente viveu muita coisa e a gente se desenvolveu, né? A gente veio lá do extremo leste de São Paulo, de escolas de periferia, de escola pública, e a gente conseguiu chegar a grandes cargos de liderança. Sem muitos instrumentos, mas com inteligência emocional. E essa inteligência emocional, que hoje, analisando, a gente entende que brota ali da escola pública. Então, esse canal, né, pode conversar com todo mundo, mas, como a Mayara disse, se você veio da escola pública, você tem a obrigação de ficar aqui com a gente. Que é para você, que é para gente, que, assim, dá para ter um emprego mais digno, sabe? Às vezes até os nossos sonhos são poucos ali quando a gente está no ambiente de escassez, de escola pública e tudo mais, dá para a gente chegar longe. Use a inteligência emocional que o ambiente já te ensinou de alguma forma, que a gente ajuda você a lapidar e fazer disso um instrumento, que é o que mais é valorizado pelas empresas hoje em dia. Você vai achar nas matérias aí, tal, como soft skill, mas nada mais é do que um combo de inteligência emocional, você usar a sua inteligência, suas emoções ao seu favor. E aqui, na Nação Correria, no YouTube da Nação Correria, a gente faz vários reacts de diversos tipos de pessoas, de momentos, de negócios, de sites, de opiniões, para mostrar para vocês de diversas formas como você encarar momentos do dia a dia, sempre relacionados aí a trabalho, com mais inteligência emocional. E se você quiser aprender mais mesmo, além do conteúdo que a gente fornece aqui, a gente tem uma trilha, um curso, um momento que chama o Expert em Convivência, que foi uma metodologia desenvolvida com o apoio do Google for Startups. Exato. Onde a gente ensina ali, como a Mayara sempre sintetiza muito bem, que é o pilar relacionamento, comunicação e inteligência emocional. Como você organiza esses 3 componentes e voa na carreira. É basicamente isso. Exatamente. Independente se você quer ter uma carreira numa empresa ou se você quer abrir o seu negócio, se você quer ser influenciador, independente de qualquer coisa, você vai precisar ter esses 3 pilares, que é a inteligência emocional, a comunicação e saber se relacionar com as pessoas. E é isso. Vamos reagir a que vídeo hoje? Vamos reagir a um vídeo da Cristina Junqueira, que é uma das fundadoras, e hoje, acho que é CEO, não é CEO, ela tá com outro cargo aí, mas enfim, dona da porra toda no Nubank. Eu ia falar outro cargo. Basicamente, pra mim, ela pode ter o cargo que ela quiser. Ela varia de cargo. É que agora, nesse momento, acho que ela tá bem liderando as operações ali de expansão no México, então ela não tá tanto ali como CEO Brasil. E ela usa o Instagram dela ali para falar muita visão, né, de negócio, de pessoas e tal, e de uma pessoa que construiu, né? Porque eu acho que é sempre importante, a gente estava até comentando antes do vídeo às vezes a gente acredita em histórias que não são reais, às vezes a gente interpreta a partir de símbolos nossos. Depois a Mayara vai fazer um vídeo falando sobre isso, de símbolos nossos, né? Então a gente brinca aqui. O brasileiro tem dificuldade de interpretação de texto e agora a gente tem que evoluir para a interpretação de emoções também, que é uma questão aí. E a Cris, ela comenta as coisas do lugar de uma pessoa que construiu muita coisa. Pode concordar, discordar, faz parte da liberdade que temos, mas é legal olhar uma mulher que construiu uma das empresas mais financeiras aí mais reconhecidas no mundo. Então, bora lá. Esse vídeo, né, essa frasinha em inglês que ela traz a tradução aqui é: não espere a urgência decidir por você. E aí, basicamente, aqui nesse vídeo, ela vai falar que tem um momento certo de você tomar a sua decisão. Então, bora lá ver aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Foi. Esperando a hora que desse um tempinho para vir aqui falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês, né? Então, só lembrando ali o que está escrito. Ali a gente está falando o seguinte, que o ideal é você tomar uma decisão sobre como você vai agir quando for fácil,
para quando for difícil, você saber o que fazer e você conseguir fazer. Deixa eu dar uns exemplos bobos aqui, um exemplo que todo mundo aqui vai entender. Vamos supor que você, como a maioria das pessoas, tem aquela consciência de não comer um monte de coisa, um monte de porcaria, um monte de doce. Então, se você vai, sei lá, sair ou vai numa festa, ao invés de você chegar lá, começar a beber, aí tomando decisões sobre o que você vai comer, o que você não vai comer ao longo do tempo, muitas vezes, inclusive, influenciado. Hoje, eu vou comer um pedaço de bolo, eu vou comer um brigadeiro, não vou comer 5, né, por exemplo. E aí você sai de casa com essa decisão tomada. Você não vai deixar para lá na hora, quando você estiver influenciável dentro daquele contexto, decidir se você vai comer 1 ou 2 ou 3, influenciada pela bebida, que a gente sabe que reduz o nosso autocontrole. O que você pode fazer? Você pode, antes, de cabeça fria, em casa, sem estar com fome, falar assim, olha, eu vou lá e eu vou comer. E você fez um acordo ali com você mesma que você vai comer um brigadeiro. Tudo bem, você está numa festa, tá, mas você não vai comer 5. E você tomou essa decisão em suas plenas faculdades, né? Antes de você sair de casa, ponderando aqui os prós e contras disso, de modo que chegou lá na festa na hora, você sabe o que fazer. Você não vai ficar negociando com você mesma, mas e se eu comer 2, e se eu comer 3, e se eu comer 5? Você já sabe o que fazer na hora que vai ser difícil, porque você decidiu antes. Outro exemplo aqui, que todo mundo vai também entender. Eu não sei vocês, né? Mas eu nunca fui assim, muito regular com atividade física, né? Com exercício. Pô, é difícil, principalmente de manhã. Você acordar mais cedo, 1 hora mais cedo. Às vezes você foi dormir tarde. No meu caso agora, cara, eu tô com bebê pequena que acorda de madrugada, que precisa de mim. Aliás, a Bela também de vez em quando acorda. Então, assim, as noites são desafiadoras. E levantar de manhã, que nem eu tô fazendo, meu personal chega às 6 horas da manhã pra gente treinar, é osso, cara. Eu levanto 15 para 6 da manhã, quando muitas vezes, 100% das vezes, eu levantei na madrugada para estar com as crianças, né? Porque elas precisam de mim. Então, assim, se eu deixar para tomar a decisão de manhã, a hora que o despertador toca, se eu vou treinar ou não vou, o que vocês acham que eu vou fazer? Parece uma decisão. Não parece óbvio. Parece óbvio, mas assim, quantas vezes a gente. Principalmente com o exemplo que ela citou, né? Festa. Não, vou lá na festa. Na hora eu vejo o que eu faço. E aí você volta para casa bêbado, ou sei lá, que histórias, como você volta para casa, né? E você fala, putz, eu não queria, não era a intenção beber todas, ficar bêbado. Era para tomar uma, o que aconteceu? Era para tomar uma e tal, né? Então, assim, existe. E aí vê uma mulher que alcançou, que construiu tudo que construiu. É quase que existe um momento certo de você tomar decisão e não só tomar decisão na hora. Então, assim, para muitas coisas a gente sabe, né? A gente remete, tipo, eu explodi na hora. Então, assim, você vai para uma reunião difícil, você vai para um momento difícil, você vai ter um dia difícil. Às vezes você tem um dia difícil e não esperava por ele, mas às vezes você sabe que vai ter aquele dia difícil no trabalho, ou com aquela relação com o parente, putz, aquele jantar de Natal, que você sabe que vai ter aquele parente que pensa diferente de você. Você já sabe, já fala, cara, eu não vou brigar. Quando ele começar a falar desse assunto, eu vou levantar, vou para a cozinha, vou comer. Você já sabe, né? Tem um vídeo aqui no canal que é antecipe o pior cenário. Então, assim, dá uma antecipada no pior cenário e planeja a situação para ele. Não espera o pior. Você sabe que vai encontrar um parente, que ele tem opinião diferente da sua. Eu e a Mayra estamos de verde e amarelo hoje. Geralmente é um tema que dá, que dá polêmica. que dá tretas, né? Que simboliza política hoje no país. Você já sabe que vai ter uma opinião polêmica. Já cria, não, isso vai acontecer, eu vou sair. Eu combino com marido, namorado, tia, mãe, se aquele parente falar isso, a gente muda de assunto para esse, pode ser combinado, sabe? Dá para estabelecer alguns combinados de algumas situações previsíveis. Sim, e exatamente, é óbvio, você mapear todo o pior cenário, você fazer esse planejamento, tomar essa decisão com antecedência, vai te impedir de fazer merda depois, vai te impedir de brigar com aquela pessoa da família, vai te impedir de comer, você tomando a decisão de comer 2 brigadeiros, vai te impedir de comer 5, se você for até uma loja de brigadeiros, né, que agora tem 1 milhão de opções, e se você é libriano que nem eu, a gente tem um problema com decisão, com escolhas, na verdade, não com decisão, mas ainda assim, isso não vai te impedir, né, não é uma segurança 100% de que aquilo vai dar certo, mas é um caminho. É um caminho que vai ter que ser trilhado e vai ter que ser testado várias vezes, e não vem vocês também falar, mas eu testei isso uma vez e não deu certo. Gente, parou. É uma questão de disciplina, né? Que nem as pessoas falam, meditação não é para mim. Mas por quê? Porque eu já tentei e não deu certo. Mas você tentou quanto? Eu tentei 1 mês e não deu certo. Gente, eu tentei 2 anos meditar até dar certo. Não é você sentar e ficar quietinho, não tem nada disso. Tem várias teorias, tem várias coisas aqui na internet, mas o que eu tô querendo dizer
você desiste muito fácil quando as coisas não dão certo. E a disciplina, ela é construída. Eu tô falando de uma construção. Então, não desiste logo de primeira. Mesmo tomando decisão antecipadamente, mesmo prevendo o cenário antecipadamente, não significa que você não vai cair nisso. Boa. Todas as vezes eu vou falar, não, preciso dormir. E eu preciso dormir. É um fato que eu preciso dormir. Mas eu combinei comigo mesmo, já tomei essa decisão antes, que eu vou. Eu tomei decisão antes, que eu vou treinar. Que o cara tá chegando, o personal vai chegar, eu não vou deixar ele com a dar de cara com a porta, nem vou mandar ele embora, e eu vou levantar. Não importa o que aconteça, eu vou levantar. É a decisão que eu tomo agora, né? Quando eu tô aqui, enfim, tudo bem, tomei coca, tomei café, tô me sentindo bem, mas eu tomei a decisão de que amanhã eu vou treinar. E na hora que a loja tocar, eu preciso honrar o meu acordo comigo mesma. Na hora que for... Isso eu acho importante, né? A gente fala que honra a sua palavra. Isso é metodologia também. No Expert Convence tem uma aula que é basicamente isso, honra a sua palavra. E se você não cumpre, né? Um dos principais pontos que a galera da Nação Correria traz é o medo de fracassar, o desejo de ter liberdade, né? E essas coisas, elas são sempre construídas por você, acredite nisso. Não vai ser uma pessoa que vai quer dizer, já nos concederam a liberdade, a gente já tem, mas assim, quem vai construir a vida que você deseja é você mesmo, não espere agentes externos. Então, assim, você precisa tomar uma decisão. Se essas pequenas decisões que ela citou aqui, depois acho que ela vai entrar no contexto de negócio, que é não comer tanto doce, ou não beber, ou fazer exercício, são decisões que só dependem de você. Você não está conseguindo honrar, e aí depois você vai ficar frustrado em algum momento, por ter combinado comigo mesmo e não conseguir. A frustração vira um modus operandi na sua vida. Você vai tolerando a frustração. Você vai achar normal. Tô frustrado, mas é assim mesmo. Eu falei que ia molhar, não ia. Eu falei que ia beber pouco e não fui. Eu falei que ia encontrar um amigo e não fui. E você vai tolerando frustração. De pequena em pequena frustração, uma hora você vai estar com uma vida toda frustrada. Frustrada, exatamente. E aí, quando você chegar nessa parte, eu espero que você se ligue, caia na realidade, antes de você perceber que a sua vida inteira está frustrada. Mas se você não consegue fazer por você, se você acha que você não tem esse valor todo, que você não merece tudo isso, que você não merece a tua palavra, faça por outra pessoa. Eu sempre defendo que faça primeiro por você. Primeiro é você, não tem filho, não tem marido, não tem mãe, não tem ninguém. Primeiro é você. O protagonista da sua vida é você. Se você não estiver bem, você não tem capacidade de ajudar nenhuma outra pessoa, independente se a pessoa depender de você como uma criança pequena. Mas, se só por você não dá certo, aí a gente vai ter que fazer uma logística reversa. Faça então porque você honrou que iria um personal na tua casa. Não faça esse cara acordar de madrugada e pegar o transporte, mesmo que seja o carro dele, e dar de cara com a porta. Mas ele já recebeu, mesmo recebeu sem trabalhar. Não é legal. Assim, ele honrou, não é uma questão de receber sem trabalhar o tempo dele que ele estava ali. Você gosta quando as pessoas cancelam contigo em cima da hora, quando não dá para fazer? E isso acontece muito, por exemplo, eu coloquei na minha meta que eu vou treinar 182 dias nesse ano 2025. 182 dias significa metade do ano. Eu posso separar em dia sim, dia não, ou eu posso separar em outras metodologias, né? Eu posso colocar 2 dias sim, 3 não, alguma coisa assim, para eu conseguir ali. Agora, o que eu tenho que fazer? Óbvio que eu vou falhar. Eu me coloco no papel de ser humano e de grávida de 7 meses. Então, eu me coloco nesse papel que tem dia que não vai rolar, tem dia que realmente eu não vou ir. Mas eu sei a média que eu tenho que fazer para tornar real esses 182 dias. Então, se eu falhar uma semana inteira, na próxima semana eu não vou poder falhar a semana inteira. Então, eu vou ter que fazer mais dias corridos. Faça essa conta. E a galera da corrida fala que é o pace, é o tal do pace. Eu não sei o que significa, mas tenha minimamente uma organização na tua cabeça, não funciona, anota. Tenha minimamente uma organização anotada para que você consiga cumprir com aquilo que, se não for por você, pelo teu bem maior, que seja pelo compromisso com outra pessoa. Quantas vezes você marcou de treinar para uma academia e você não ia porque você ia sozinha, mas quando você marcava com a sua amiga, você ia porque você tinha um compromisso com ela? É basicamente isso. Se não der para fazer por você, faça pelo outro. Mas faz, assim, você vai ter que começar a tomar a decisão. Vamos fazer aqui um acordo. A partir desse vídeo, você vai tomar a decisão de ter disciplina. Eu acho que é esse o caminho. É isso aí, boa. Ficou difícil.
Então, gente, são alguns exemplos aqui para ilustrar em situações cotidianas, né? Um pouco desse conceito. O que é importante a gente decidir antes, né? De cabeça fria, para na hora que for difícil, na hora que o bicho pegar, a gente saber o que fazer, tá? Beleza? Fomos até aí? Agora vamos trazer isso para o campo dos negócios, das empresas. Como que esse conceito de você decidir quando é fácil para fazer quando é difícil se aplica? Vou dar um exemplo aqui. Pensa que, sei lá, você é empreendedor e você atende cliente, né? Você tem uma loja. E na sua loja, você vende algum produto. E um belo dia apareceu uma pessoa lá reclamando do seu produto e falando, olha, esse produto aqui que eu comprei, sei lá, 2 meses atrás, eu não gostei, eu quero devolver, não está funcionando direito e tal. Ali você vai ter uma escolha, né? Ou você vai falar para o seu cliente, falar, olha, sinto muito, eu não posso fazer nada. Ou você vai falar assim, poxa, mas esse é um cliente que eu tenho um relacionamento já, que sempre compra aqui comigo. Eu acho que o melhor seria eu, sei lá, devolver o dinheiro, trocar o produto para esse cliente. Ou você vai ficar na dúvida, e aí vai ter um cliente do lado, o cliente ali do lado, né? Só prestando atenção para ver como você vai tratar com aquele cliente. E nessas horas, é muito interessante você ter o que a gente chama de uma política. O que é uma política? Tem nada a ver com política, negócio de político, congresso, presidente, partido, nada disso, tá? É um guia de como você tomar uma decisão num determinado caso, ou em vários determinados casos. Então, você pode e deve pensar antes, sem estar ali no calor da situação, sem estar com o cliente ali na sua frente, eventualmente até alterado e tal, como que você quer agir em cada situação. Então, você pode antes pensar e falar assim, bom, se vier um cliente aqui que quiser trocar um produto, que reclamar de um produto, se ele tiver um relacionamento comigo, se ele não tiver um relacionamento comigo, se fizer muito tempo que ele comprou, se fizer pouco tempo que ele comprou, você pode decidir antes, quando é fácil, de cabeça fria, pensando aqui em como você quer se posicionar para o mercado, que tipo de relacionamento você quer ter com seus clientes, como você vai agir, você já vai decidir. E aí, gente, a hora que a situação se materializar, você não vai ficar assim, puxa, o que eu faço nessa hora? Ai, mas esse cliente, mas não sei, mas tem aquele outro cliente ali. Não, você já sabe o que você vai fazer. Você vai lembrar lá da sua política, olhar lá na sua política se você não lembrar. Assim, legal, nesse caso aqui eu sei o que fazer. Eu vou devolver o dinheiro, ou eu vou trocar o produto, ou eu vou falar para o cliente, falar assim, olha, já faz 2 meses que você comprou, né? A gente não dá garantia além disso, né? Enfim, mas você já vai saber o que fazer. Você não vai gaguejar, você não vai sem saber o que responder para esse cliente, correndo o risco de tomar uma decisão ruim. Você já vai ter pensado quando era fácil, para na hora ali do calor do momento, na hora que é difícil, você saber o que fazer. Você já vai ter pensado nas consequências, você já vai ter pensado nos precedentes que você quer abrir ou não quer abrir, em como lidar com cada situação. Essa é a beleza de você decidir antes, de você ter uma política. A mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, com situações de funcionário. Então, mesmo exemplo que eu dei. Você é empreendedora, tem uma loja, tem, sei lá, 3, 4 funcionários, aí um funcionário fala, eu posso não sei o que, não sei o que. Aí você fala, puxa, não sei, pode, será? Vai me atrapalhar, não vai me atrapalhar? Aí você pensa assim, poxa, mas se eu abrir essa exceção para deixar esse funcionário fazer isso, pode ser que um outro também me peça, e pode ser que tudo bem, então você vai fazer, porque o que facilitar a vida do seu funcionário, ótimo para você, pode ser que não. Então, assim, de novo, vale a pena pensar antes como que você quer agir nessas situações, desenhar essa política, que seja na sua cabeça, o ideal é escrever num papel, né? E não deixar para tomar decisão ali no calor do momento, pensando assim, mas foi o Joãozinho que me pediu. Se fosse o Paulinho, eu não ia deixar, mas como é o Joãozinho, isso pode te colocar numa situação que você não necessariamente se beneficie, pensando em tratamentos diferentes aqui para funcionários ou para clientes. Cris, então se eu tenho uma política, significa que eu sempre tenho que agir daquele jeito? Olha, ela foi pensada para ser um guia do melhor comportamento, né, para a melhor decisão que você pode tomar. Mas não está escrito em lugar nenhum que é proibido você abrir uma exceção, né? A decisão no final é sua, como quem é o decisor ali daquela política. Mas o ideal é você realmente pensar em que casos vale a pena você abrir uma exceção. Porque, de novo, quando você estava com a cabeça fria, quando você não estava no calor do momento, quando era fácil, você pensou nos casos e tomou uma decisão. Agora é para só executar. Né? Então, assim, você pode, em casos, às vezes, né, extraordinários, casos muitas vezes que você não antecipou, que você não pensou que poderiam acontecer quando você desenhou aquela política, pode ser que faça sentido você fazer uma exceção, mas pensa bem, porque a ideia justamente de você pensar antes é você não ficar tentado a abrir exceções naquele momento, entendeu? E aí, faz sentido isso? Faz sentido, eu só bato de novo na tecla de não deixa nada na tua cabeça. Porque na hora, eu pensei, beleza. Na hora da prova, na hora do vamos ver, você vai ficar burro. Você vai esquecer de absolutamente tudo. Então tem um material para aí que nem não ter prova. Estudou, tirou nota e falou com um amigo, falou com a mãe, colocou post-it na parede do teto
Chegou no dia da prova, você vai ficar nervoso, você vai esquecer. Não conta com a tua memória, cara. Anota. A única coisa que eu contesto aí aqui nesse vídeo é isso, assim. Mesmo que seja, ela fala, né? O melhor que seja escrito, não conte, mas tenha na sua cabeça. É melhor nada. É melhor que seja escrito e assim. Tenha só escrito Principalmente mesmo, não precisa ter na cabeça, mas tenha escrito porque para processos, né? Acho que ela contextualizou os dois momentos, né? Essas decisões pessoais, tipo, vou comer brigadeiro, vou tomar cerveja, vou fazer exercícios e as dezenas de decisões, micro decisões que a gente tem no nosso dia a dia. E a mensagem é essa, né? A gente, mas na hora eu estourei, mas na hora eu não pensei nisso. Acontece bastante. Na hora, às vezes, a gente não tem o juízo completo, né? Então, antecipa algumas situações, né? Alguns combinados antes, e são, na maior parte das vezes, combinados com você mesmo. Defida como, você vai encontrar, como eu falei, vai encontrar com tal parente que sabe que sempre dá briga, cria ali um micro planejamento, você vai sair, você vai se tornar uma pessoa para puxar outro assunto, sabe? Toma essas decisões antes, essas pequenas decisões, mas que podem ter um impacto muito grande na sua vida, porque ao tomar a decisão antecipada, você tem mais cartas na mesa de qual emoção você quer usar, né? Quando você está na hora, você está muito. Aí você está influenciado por outras pessoas, pelo calor do momento e tal. Então, por que a gente trouxe esse vídeo aqui como inteligência emocional? Porque é inteligente você analisar todas as emoções que você tem para viver aquela situação e não só agir na emergência, no susto, né? No ratinho tomando choque, ele age ali por impulso. Então, assim, não haja só por impulso o tempo todo. Claro que tem momentos da sua vida que você quer estar mais livre e tal, mas em coisas que vão construir a sua vida, que é para você chegar ao seu sonho, né? Então, a gente faz aqui sempre o recorte do trabalho. Para chegar no meu sonho, eu preciso estudar inglês. Eu combinei que todo dia eu vou fazer 15 minutos de Duolingo. Faça no ônibus, faça no banheiro, mais fácil, entendeu? Faça o seu combinado. Se você estipulou 15 minutos, faça combinados reais. 15 minutos, 10 páginas de um livro, seja lá o que for. Mas não entre no ciclo de se permitir viver frustrado, né? Porque talvez você nem se conheça frustrado porque você não fez o combinado, mas é uma frustração. Exato. E aí você vai ficando tolerante à frustração, isso vai te impedir de criar a vida do seu sonho, o seu emprego digno, a sua liberdade tão sonhada, sabe? Você vai deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Mas amanhã, não, mas amanhã. Tem um vídeo aqui que já subi com certeza, que é o Comece pelo mais difícil, cara. Eu falo isso, eu tenho experiência nisso, e se eu não prestar atenção, eu caio nessa pegadinha. De deixar o mais difícil para depois. Você também faz isso, que eu sei. Mas deixa o mais difícil para depois, e depois você perde o prazo, depois você perde o bonde passou, depois você perdeu a oportunidade, depois você não vai fazer, depois você vai esquecer. E depois já é tarde demais. Então, comece pelo mais difícil, porque é o mais difícil que vai te dar menos vontade de fazer. E é o mais propício de você não fazer mesmo. Boa. E aqui fechamos esse vídeo. Se tem alguma outra pessoa, eu gosto muito dos vídeos no geral, vasculhem lá o vídeo da Cris Junqueira, eu acho que ela domina bem a inteligência emocional, e ela fala sobre isso, como foi uma construção para ela também. E se tem alguém que você acha que é um exemplo para você de inteligência emocional, seja alguém conhecido, seja alguém da sua família, comenta aqui no post quem para você é um exemplo assim, de inteligência emocional, de conduta, de saber lidar ali com todas as cartas do baralho das emoções. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Sim, se for famosinho, quem sabe a gente vem aqui falar também dele. É isso. Até a Valeu, meu próxima. povo! Não deixe de fazer a sua parte, não. A nossa parte a gente fez. Qual que é a sua parte? Vou recapitular, porque eu sou muito legal. Deixa um like ou um dislike se você não gostou, mas eu preciso que você deixe alguma reação para que a gente entenda se o que a gente está fazendo aqui faz sentido. Se você quiser deixar o comentário no lugar do dislike, melhor ainda. Mas A gente entende porque você não gostou. É que a gente possa entender por que você não gostou. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar sobre inteligência emocional, se você estiver sofrendo no trabalho e não quer mais passar por isso, mas também não quer falar aqui nos comentários porque pode ser muita exposição para você, tem o nosso direct direto no Instagram, que você pode ir lá e chama a gente fala com você ali de uma forma, eu ia falar anônima, mas não é anônima, a gente fala de uma forma
mais protegida. E se inscreve aqui, cara, porque se você tá, principalmente se você tá sofrendo trabalho, porque isso aqui foi feito exatamente para ajudar as pessoas a pararem de sofrer um pouco no trabalho e usar mais a inteligência emocional. E a gente também tem um programa que aí a gente te ensina, né, ao invés de trazer só comentários e pontos de vistas aqui, reações, reacts, né, se a pessoa, o que ela tá falando faz sentido, tem inteligência emocional ou não, baseado na nossa experiência e no nosso conhecimento técnico do assunto. Agora, para além disso, né, se você não quer só precisa de uma coisa um pouquinho mais aprofundada para você desenvolver a sua parte, a sua tal da inteligência emocional, e como que você faz isso para se beneficiar no trabalho ou no seu negócio, aí existe um programa chamado o Expert em Convivência. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, e você vai se assustar com o preço, vai mesmo. Porque coisa que tem MBA, claro que eu não estou comparando os cursos, veja bem, mas que tem MBA de muitos R$ 1.000, e você vai aprender a base que a gente está colocando aqui por menos de 70 centavos no dia, no mês. Então, a gente fez a nossa parte, agora faz a sua. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.